Eu quero saudar os irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje quero trazer uma palavra que, primeiro eu trazer só o versículo 20 lá de Apocalipse 3, mas Deus tocou no meu coração para falar todo da igreja lá de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 22. Uma palavra bem interessante, uma palavra que Deus possa falar conosco nessa noite. Apocalipse capítulo 3, a última igreja das 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 em diante. Amém? Eu passo a ler. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia: essas coisas diz e o Amém. A testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da sua boca. Porque tu diz: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miseráveis, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim o ouro refinado do fogo para que enriquecesse as roupas brancas, para que cubra a tua vergonha, a tua nudez, e não seja mostrado ao colírio, para que aplique-se sobre teus olhos para enxerguem. Eu repreendo e castigo quanto os amo, e pois sou zeloso, e arrependa-te. Estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, e entrarei em sua casa, e seremos ele comigo. Ao vencedor eu lhes considerei o que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai que está no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Senhor, nós queremos continuar a tua presença, tu possa falar conosco essa noite, Senhor. Que tua palavra possa tocar no coração daqueles que precisamos ouvir, Senhor. Que nós possamos estar realmente de coração aberto, como que tu mesmo diz que tu está na porta batendo, Senhor, que nós podemos ser esse povo que está te ouvindo a tua voz, Senhor. Nesses dias nós sabemos que tem muitas vozes, mas que possamos ouvir a tua voz, Senhor, aquela que vai nos levar para a eternidade. E nós queremos pedir que essa noite possa ser uma noite muito abençoada. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é uma história muito interessante da igreja de Laodiceia. Se nós olhamos das 7 igrejas, toda a igreja, Jesus ele dá um elogio e uma crítica. E nós vejamos das 7 igrejas, essa é uma igreja que não recebe elogio. É uma igreja que realmente não tem elogio nenhum, mas se nós olhamos para ela, ela é uma igreja de sucesso. Ela é uma igreja onde que ela não tem muito problema com Satanás. Jesus não fala nada que eles têm problema com Satanás. Jesus não fala nada que eles têm problema financeiro. Mas se nós olhamos, é uma igreja realmente de sucesso. Uma igreja onde que está tudo bem. Uma igreja onde que as coisas funcionam muito bem. E ainda se nós olhamos assim, mas por que realmente ela não tem nenhum elogio de Jesus se está tão bem assim? E porque nós vejamos assim, muitos teólogos, eles falam que cada igreja é um templo. Né? Cada igreja que escreve é um templo que a igreja vive. E nós sabemos que Laodiceia é a última igreja. Será que esse é o tempo que nós vivemos? Obrigado. Será que se nós olhamos, tem muitas coisas em comparação a essa igreja, a igreja de hoje? Ela tem uma semelhança? Ela tem algo parecido, será? Será que uma igreja que realmente que faz, aquilo que se Jesus olhasse para nós, será que nós não teríamos nenhum elogio também? Somente algo para falar? E nós vejamos que isso acontece,
que podemos aprender da igreja de Laodiceia para os nossos dias de hoje? Eu vejo assim, que todas as cartas, quando Jesus escreve através de João para uma igreja, ele começa dizendo, lá no versículo 15, eu conheço as tuas obras, eu te conheço. E eu vejo assim, que coisa interessante, se nós olhamos, Deus me conhece. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe se essa semana que passou, se eu fui uma boa pessoa. Deus sabe essa semana realmente se eu sou alguém que fiz a vontade de Deus ou estou fazendo algo escondido. Se nós olhamos na palavra de Deus, nós vejamos, Deus me conhece. Deus conhece todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas acham, mas eu não sou crente, eu não sou de Deus, eu estou afastado. Não tem importância nenhuma, Deus conhece todos. Não tem nada que escapa dos olhos de Deus. Deus sabe que realmente quem nós somos. Deus me conhece tão bem que Deus sabe que a minha luta, o que eu passei dessa semana. Deus me conhece tão bem, Ele sabe que realmente o que eu passei essa semana. Deus sabe, né, o desafio que tive que encarar essa semana. Deus sabe tudo. E nós vejamos que realmente isso mostra realmente como é que Deus tem todo o domínio. E aí ele começa assim, já que eu conheço bem vocês, eu tenho algo contra vocês. Ele começa dizendo que vocês não são nem quentes, nem frios, vocês são mornos. E nós vejamos que coisa, se nós olhamos lá no versículo 16, ele fala assim, eu estou a ponto de vomitar vocês, eu preferi que vocês fossem frios então, ou quentes. Eu vejo assim, que essa palavra quer nos trazer para o dia de hoje, nós vejamos hoje, parece que uma igreja ela anda mais morna, do que realmente, né, quente. E o que essa palavra quer dizer, morno, que é algo, eu vejo assim, um crente morno é aquele que não tem compromisso com o Evangelho. É uma pessoa que realmente ela não tem compromisso com a palavra de Deus. E nós sabemos que morno é uma coisa insuportável, porque quem que gosta de tomar um tereré? Né? Ou quem toma tereré é chimarrão. Né? Porque quando nós tomamos assim, e quando é morno, o que nós falamos? Vamos tomar chimarrão ou tereré? Ninguém não quer um morno. Um chimarrão morno é ruim, um tereré morno é ruim. É algo que realmente não faz muito, ninguém não suporta um morno. Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela mostra que crente morno é realmente um crente sem compromisso. É algo que não faz nada. Jesus já mostrou lá na palavra, né, que seja aí o sal sem gosto não serve para nada além de ser pisado. E nós vejamos assim que a palavra de Deus ela vem para nós meditarmos quem que nós realmente somos. Será que nós somos crentes mornos ou somos frios ou quentes? Eu vejo assim que nesses dias a igreja, mais no Brasil, ela parece mais uma igreja morna. Porque eu vejo assim, o que a palavra de Deus mostra quando há a luz vai predominar. E se nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para Raul Moreira, o que predomina? O que predomina é o lado mais sombrio. Se nós olhamos, a Raul Moreira tem mais gente que vive no pecado que na santidade. Mas se nós olhamos também para os crentes, eles parecem que não fazem diferença nenhuma. Eles não são pessoas que realmente impactam os seus vizinhos assim por diante. E a palavra nos mostra que se nós não somos isso, então nós não somos a luz verdadeira. Nós não somos realmente aquelas pessoas que fazemos a diferença, aquilo que João escreve aqui para a igreja de Laodiceia. Pessoas mornas, ela não atrai ninguém. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes isso acontece, e aí nós passamos anos, aumenta o número, né, na estatística do IBGE de evangélicos, mas o Brasil não muda em nada, nossa cidade não muda em nada. Nós vejamos assim, porque realmente, né, nós vejamos mais as pessoas falar mais mal dos crentes do que bem. Eu vejo assim que muitas vezes, vejo quantas e quantas pessoas, quando, não sei que ano vai começar de novo, cada 10 anos faz do IBGE, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando perguntam qual que é a tua religião, deveriam falar nenhuma. Não falar que são evangélicas. Porque sua vida não condiz. É fácil se falar que você pertence a um grupo, mas aqui também a igreja de Laodiceia, eles queriam fazer parte de um grupo, mas na verdade eles não faziam diferença nenhuma naquela cidade.
Eles mais se incorporaram com a cidade, com a tradição da cidade. Eles mais, tipo assim, se misturaram e aí as pessoas olhavam de fora. E isso que é Deus está acusando essa igreja, que as pessoas olhavam, não via diferença. Eu vejo assim, quando o mundo olha para nós e não vê diferença, nós somos mais crentes mornos. Que eu vejo assim, a grande diferença é que realmente nós temos que marcar totalmente a diferença. Meu estilo de vida tem que ser algo diferente. As pessoas têm que saber se minha palavra é verdadeira ou não. Porque a palavra de Jesus já diz que aquele que é um bom crente é sim, sim, não, não. O resto vem do maligno. Quando se fala assim, as pessoas acreditam totalmente na tua palavra? Eu vejo assim, quando alguém tem uma boa palavra, ele fala assim, é como um papel assinado. Mas nós vejamos hoje, muitas vezes, dentro do Evangelho, uma palavra ela não é suficiente. Então nós não estamos representando o Evangelho, a palavra de Deus. Eu vejo assim, uma palavra, quem que é quente no Evangelho, faz o quê? Uma promessa é um papel assinado. Não preciso mais nada. Mas as pessoas têm que saber que elas podem confiar. Se nós olhamos na história, eu vejo assim, muitas vezes pregadores mais antigos, eles falam assim, antigamente, quando se falava que você era evangélico, você entrava na loja, não precisava nem avalista. As pessoas sabiam que aquele homem era correto, aquela mulher. Hoje não, hoje as pessoas querem fazer o cadastro, quando fala que é evangélico, querem uma avalista, se bobear 2. Não é verdade? Porque não representa mais. Nós olhar para as pessoas do mundo, olhar para a igreja, parece que é a mesma coisa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, a igreja tem que ser totalmente diferente. Nós vejamos crentes que parece que somos do mundo, que estão apavorados, não confiam em Deus. Se nós confiamos em Deus, como aqui está falando para os irmãos, né, nós podemos olhar bem, né, quando os amigos de Daniel teve a fornalha lá, Deus não apagou a fornalha. Deus passou com eles. Deus não vai livrar. Não, eu vejo assim engraçado quando as pessoas oram, que Deus livre o Brasil dessa pandemia. Deus não vai livrar. Mas aqueles que têm fé, Deus vai ajudar a passar. Por que não temos medo de passar? Né? Se eu confio, eu passo. Não tem dificuldade. Depois, quem que vai viver muito mais anos, eu tenho certeza, daqui a muitos anos vai vir outra dificuldade, outra pandemia, e assim porque o mundo está indo para o final. Mas se eu tenho minha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, por ser um crente que crê totalmente na palavra de Deus, eu não vou ter dificuldade. Porque quando as crises elas vêm, nós temos que confiar no nosso Senhor. Quantas crises nós já vivemos? Quantas doenças, quem já passou por uma doença teve que encarar? Não temos que confiar no Senhor. Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela mostra que sermos o que? Alguém crente, verdadeiro, não morno, que vai duvidando da poderosa palavra de Deus, aquilo que Deus fala, porque não é um crente verdadeiro. Ele não representa aquilo que está representando a igreja de Laodiceia. Uma igreja que parecia que era totalmente perfeita. E se nós olhamos mais ainda, nós vejamos no versículo 17 e 18 que diz, né? No versículo 17, porque tu dizes que sou rico e tenho prosperado, e nada me falta. Eu vejo assim que é muito fácil nós nos enganarmos a nós mesmos. É muito fácil, veja assim, no nosso país nós vivemos é muito fácil ser crente. Porque nós vivemos realmente bem. Nós não vivemos bem como os europeus, os americanos. Mas se nós olhamos para o mundo mais pobre ainda, nós vivemos bem. Nós desfrutamos coisa boa, nós temos bem uma certa liberdade, né? Nós possamos fazer muitas coisas e aí para ter uma sensação que nós estamos, né, muito bem. E nós vejamos os anos que são mais prósperos, as pessoas vivem mais, aí parece que as pessoas se afastam de Deus. E aí é como a igreja de Laodiceia, mas nós somos o povo que vivemos correto. Ter sucesso, dar certo, nem sempre quer dizer que somos debaixo das coisas corretas de Deus. Nós vejamos que muitas vezes as pessoas acham que ela está dando bem, a minha vida está certa, e eu estou realmente andando no caminho de Deus.
Mas isso não quer dizer nada. Nós vejamos que a palavra de Deus, ela mostra que nós temos que estar bem atento, o que Deus exige que nós vivemos. Qual que é a posição que eu tenho que tomar? Porque eu posso dizer que eu me digo que eu estou vivendo corretamente. O meu estilo de vida é o certo. Será que é mesmo? O jeito que se vive como crente, isso agrada ao Senhor? O jeito que se fala com Deus, sua comunhão com o Senhor, é algo correto? Porque aqui em Laodiceia, Deus fala que não, que ele estava vivendo que uma mentira. Daquilo que eles achavam de si mesmos, daqueles que eles achavam que eles eram corretos, que isso não era verdadeiro. Que muitas e muitas vezes nós também, nós temos esse olhar, porque nós temos a nossa verdade. E a minha verdade, eu acho que sou um crente que está bombando. Um crente que está vivendo corretamente, né, aos olhos, às vezes, da sociedade. Mas será que estou realmente nos olhos de Deus? Eu estou representando isso? Ou será que realmente estou me enganando, estou vivendo uma mentira? Eu vejo assim, uma coisa triste que eu analiso, muitas pessoas, elas vivem uma fé mentirosa. Por que ela é mentirosa? Quantas e quantas pessoas são crentes que nós conhecemos que não tem igreja? Mas fala com ele para ver se ele não é o certo. Eu vejo assim muito, com tristeza, pessoas que não se encaixam em igreja nenhuma. Cada dia ele está na igreja. Mas fala com ele para ver, mas a minha visão é a correta. O jeito que eu vejo o evangelho é desse jeito, os outros que estão errados. A igreja A tem esse defeito, não dá bem, a B também, e assim por diante. Mas nós vejamos assim, será que é mesmo? Será que não é minha verdade, meu ponto de vista de ver? Será que todo mundo está errado? Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela vem em nosso encontro, mostra que muitas vezes Jesus pode dizer, mas meu jeito de viver é uma mentira. Eu estou enganando a mim mesmo. E muitas vezes a igreja de Laodiceia, ela vivia uma mentira. Mas no conceito dela, ela estava perfeita. Então vejamos assim que isso, que nós sempre falamos nos dias de hoje, nós podemos viver numa bolha. Na minha bolha. Eu acho que o mundo é o jeito que eu vejo. Eu crio um relacionamento em volta, eu acho que é desse jeito. Porque sair da bolha tem que ter coragem. Sair, olhar mais para longe é realmente, né, é um grande desafio. Porque Jesus, se nós olhamos, quando Jesus, no tempo que ele estava aqui na terra, no seu ministério, ele pediu para os discípulos, o que as pessoas falam de mim? O que eles acham, o que eu sou? Cada um falou que um acha que é João Batista, outro por diante. Nós temos essa coragem de perguntar às pessoas mais de longe, o que elas acham da gente? Nós temos coragem de ouvir? Nós sabemos que, por que as pessoas erram tanto mais? Quem tem mais poder na mão, porque ele não está disposto a ouvir as coisas mais de longe. Não está disposto porque ele criou uma visão que ele é o correto e o resto é uma mentira. Eu vejo assim, a igreja de Laodiceia, ela realmente vivia numa bolha, achando que o mundo era aquilo lá. Que aquela cidade, que era, se nós olhamos na história, uma cidade mais próspera. Uma cidade, porque quando Jesus fala lá que vocês têm que comprar roupa fina, porque eles produziam uma roupa fina. Lá em Laodiceia era uma cidade rica, que tinha muito ouro. Eu estava olhando na história assim, que deu um terremoto no tempo dessa igreja, aí os empresários se juntaram e deram dinheiro para o rei, para a cidade, para reconstruir a cidade. Tanta prosperidade que tinha. Então nós vejamos assim, que muitas vezes eles achavam que aquilo era um mundo. Que aquilo que se viver realmente era algo, né, que o mundo inteiro vivia. Mas se nós olhamos dentro da igreja das cartas que o Senhor escreve, ele nem elogia essa igreja. E nós vejamos que muitas vezes nós temos que analisar como que nós estamos vivendo. Qual que é será que é a minha verdade ou do Evangelho? Ver a verdade do Evangelho é algo que nós temos que ter coragem. Que eu posso estar errado. A minha visão pode estar errada.
Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro, que mostra assim que Deus, ele é tão bom, que Ele nos dá muita oportunidade, e nós vejamos isso no versículo 19, que Ele diz, né, que eu repreendo e castigo, e tanto quanto os amo, se tem o zelo e se arrependa-se. Deus aproveita a dificuldade para nos tentar corrigir. Se nós estamos passando uma coisa totalmente diferente, porque nós nunca vivemos um problema todo mundo igual, não é verdade? Analisa bem, quando se tem uma seca no Rio Grande do Sul estava muito ruim, mas o centro não estava ruim. Se o centro do Brasil estava ruim, mas o norte tinha outro problema. Nós nunca vivemos assim uma situação que desde o norte até no sul, todo mundo tem a mesma dificuldade. E se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer que nós avaliamos como que nós somos também como povo, como que nós somos como nação. Porque muitas vezes, o que acontece? Se eu estou bem, não importa os outros. Se nossa região está prosperando, não importa do Nordeste que está na pior. E eu vejo assim que Deus permite para nós olharmos no todo, e assim vejo assim, muitas vezes Deus permite a situação para nós passarmos, porque Ele quer que nós realmente fizemos o que? Uma avaliação na nossa vida, que nós possamos avaliar, será que nós estamos realmente no caminho de Deus? Será que Deus, Ele corrige porque Ele quer que eu seja uma pessoa corretamente na sua visão? Eu vejo assim, toda dificuldade, Deus sempre tem algo para ensinar. Quando Deus permite algo, porque quando começa a dar errado, muitas vezes Deus quer me mostrar algo que não está correto na minha vida. Eu vejo assim que Deus está permitindo que isso atingiu o mundo, porque Ele quer que o povo de Deus olhe o que realmente é importante. Como que eu sempre falo para os irmãos, né, em Apocalipse, que fala que 1/3 das pessoas vão morrer de peste. E aí eu falo que realmente isso é sempre um ensaio agora. E agora é o quê? É um vírus que é perigoso, mas não é letal. Você imaginou se fosse outros que são muito mais letal? Não é? Se nós estamos balançando de algo pequeno, imagina de algo muito mais difícil. Nós teríamos de fé? Se imagina no mundo, tempo de Jesus, quando se pegava uma lepra, que você estava condenado. Algo que não tinha saída, não tem remédio. Como é que as pessoas encaravam essa dificuldade? Então veja assim, porque Deus permite algo, porque Ele quer nos alertar, como a igreja de Laodiceia, Ele quer nós, não é que castigar, Ele permite esse momento para nós analisarmos como que nós estamos vivendo. Como que minha vida que estou levando? Será que realmente eu estou no caminho certo? E aí eu vejo assim do versículo que Jesus fala, né, que é um dos mais conhecidos, 20, né, estou na porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e serei com ele e ele comigo. Porque nós gostamos muito de usar esse versículo para as pessoas que não são de Deus. Mas aqui Jesus está falando para a igreja. Jesus está batendo, Ele quer que as pessoas ouvem a sua voz. E aí eu repito de novo, né? Eu falei esses dias, as pessoas ouvem qualquer voz. Qualquer maluco na internet fala algo, as pessoas dão atenção. Qualquer médico, ele tem uma visão dele, ele fala que não, isso vai ser assim, as pessoas dão atenção. Mas quem é de Deus ouve a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus, o que Jesus fala? Não precisa ter medo. Olha bem, quando os discípulos estavam no meio da tempestade lá do barco, primeiro o que Jesus falou? Não tenha medo, estou aqui. Eu vejo assim que as pessoas, elas realmente têm medo porque elas não estão ouvindo a voz do nosso Senhor. Elas estão ouvindo umas outras vozes, porque Jesus falou, mas se você ouvir a minha voz, se você realmente abrir a porta, nós vamos cear juntos, você pode andar seguro. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro de Deus, Ele sempre quer o quê? Que nos damos o primeiro passo ao ouvirmos a sua voz. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes o que acontece?
as pessoas ouvem qualquer coisa. E ouvir a voz do nosso Senhor tem que estar disposto, né? A muito a meditar na palavra de Deus, ter o tempo de buscar o Senhor. Deus sempre falou em toda a história. Deus nunca se cala. Por isso que a palavra de Deus diz: Jesus, estou na porta e bato. Basta alguém estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Basta alguém estar disposto, Jesus pode falar que eu estou aqui para ouvir. Nós vejamos e muitas vezes, né, nós queremos falar, mas não queremos ouvir. Mas nós temos que ser um povo que realmente está disposto a ouvir a voz de Jesus. Ouvir aquilo que Jesus está querendo dizer nesses dias. Porque a igreja de Laodiceia, Jesus estava querendo falar, mas as pessoas não queriam ouvir. Que nós possamos realmente ser um povo que queremos ouvir aquilo que Jesus tem para falar. E nós vejamos assim, porque Jesus, Ele quer ter intimidade. Se nós olhamos toda a Bíblia, como sempre tem pregado, se nós olhamos desde o começo, Deus sempre buscou o homem para ter intimidade. E se agora nós já estamos aqui em Apocalipse, no final, ainda mesmo, o mesmo discurso. Deus falando a mesma coisa, mas eu quero ter intimidade, basta se ouvir a minha voz. E nós vejamos e nós sabemos que Satanás, que é o nosso inimigo, o que ele mais faz para não termos intimidade? E uma das coisas que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque Satanás ele ocupa tanto a nossa vida de tantas coisas, que nós não conseguimos parar para ouvir a Jesus. E é fácil falar, nós vejamos assim, mas é difícil quando você está muito ocupado, se tirar um tempo para ouvir, para meditar na palavra de Deus. É fácil quando você não tem uma ocupação, mas quando você nem vê o dia passar, é muito mais difícil. Eu vejo assim que o que isso acontece, que aí quando entra ano, sai ano, e nós se acostumamos com a nossa vida de viver, e aí não temos o que? Não temos mais ouvindo a voz de Jesus. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para nós sempre ter o tempo de disposto a ouvir a palavra do Senhor. Por que isso é tão importante? Porque no versículo 21 diz que aos vencedores considerei que se assente comigo no trono. Assim como é que eu venci, assim também com o meu Pai no seu trono. O que a palavra de Deus diz? Aquele que é fiel até no final, vai se sentar no trono do Senhor lá na eternidade. Vale uma coisa esse mundo do que perder o trono? Eu sempre falo assim, estava meditando esses tempos, né? Se nós olhamos na morte, não está na Bíblia, uma coisa minha eu vou repetir, né? Um crente que morre, e ele chega no céu, com certeza ele deve falar, mas eu podia ter morrido antes. E tão bom que é o céu. Porque a palavra de Deus diz que, né, João mesmo fala em Apocalipse, não tem um olho nenhum que viu, não tem nada para eu explicar. Nós vejamos, se nós olhamos o Apocalipse, João ele vai falando coisa porque ele não conseguiu interpretar. Algo que está fora da realidade dele, né? E uma coisa, quando ele olha para o céu, está fora, ele fala que a rua é de ouro. Será que de ouro? Só que ele conhecia que o ouro brilhava na época dele. Então nós vejamos assim, algo tão especial, que veja assim, que por que Satanás ele luta tanto para as pessoas não ir para o céu? Porque ele sabe que ele não pode ir. Mas eu e você nós podemos. E qual que é a regra? Eu ser realmente fiel até no final. E se nós olhamos como que Jesus fala, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o melhor que é a sua vida? Dinheiro, sucesso, tudo passa. Aquilo que eu acho tão importante, né, para mim é mais importante, mas a hora que eu tenho passa. Né, porque eu já coloquei essa história, né, que eu contei para mim quando eu comprei o Corolla novo. Naquele momento era tão especial. Passou uns meses, não tinha especialidade nenhuma. Passou para trás. Aquilo, se nós queremos conquistar algo, que a nossa esperança é muito especial. Nós lutamos anos, mas a hora que nós conseguimos, passa um ano, já deixou de ser especial. E eu vejo assim que, e aí nós se enganamos muitas vezes, achamos que no mundo tem algo especial, mas o que é mais especial do que ser fiel até no final, para não perder o que? A eternidade. E nós vejamos que muitas e muitas vezes as pessoas trocam algo para esse mundo e perdem o seu melhor.
E nós não podemos perder a eternidade. Porque se nós olhamos em Apocalipse 7, quando João viu, ele fala assim: eu vi uma multidão que louvava o Senhor dia e noite. E por que louvava dia e noite? De tão bom que é. Eu vejo assim que, qual que é a nossa esperança? É passar a eternidade no céu. Porque se eu tenho essa esperança, eu vou encarar qualquer dificuldade. Se eu tenho essa esperança, as coisas não precisam dar certo, mas eu sei que o final já está garantido. Eu vejo assim, se eu tenho essa esperança, pode vir uma pandemia, depois pode vir outra, mas eu sei que Jesus já conquistou a eternidade comigo. E eu não preciso mais, mas será que vai dar errado? O que pode dar errado? Né? Porque para nós, humanamente, o que dá errado? Nós morrermos. Mas crente que é crente, o que morreu já é vitória. Porque você já vai ver a eternidade. Então nós vejamos, nós temos uma visão, Satanás ele distorce como é que a igreja de Laodiceia para olhar para este mundo e perdemos o melhor. E aí nós vejamos, eu fico muito triste quando as pessoas começam tão bem com Deus, mas passam um tempo elas desistem por causa do mundo. Porque o mundo ele oferece tanta coisa, mas você vai perder o melhor, que é passar a eternidade com o Senhor. Se nós olhamos bem o livro lá de Isaías, quando Isaías viu os anjos lá, que, se não me engano, no capítulo 3, né? Os serafins cantavam, louvavam, o que Isaías fala assim, mas e agora sim, o que vai acontecer? Ai de mim, porque vi o trono de Deus e eu sou um homem pecador. Que é algo assim que chocou tanto Isaías, que ele viu algo que ele já não dá para ser contado. E se nós olhamos a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo que fala, eu vi coisas que não dá para contar. Eu vejo assim que e muitas vezes nós trocamos este mundo por essas coisas. Nós somos tão focados, né, por nossas conquistas, tão focados para ganhar isso, aquilo, para passar, e quando eu vejo estou perdendo o que é a eternidade. É errado conquistar? Não. É errado viver bem, desfrutar das coisas do mundo? Não. Mas isso não pode ser o mais importante. O meu foco tem que ser onde? A eternidade. Por isso que aqui ele fala, ao vencedor eu darei o que? O direito de sentar no trono. E quem que é vencedor? É aquele que é fiel até no final. Porque senão, nada vale a pena. Correr uma corrida, ela só tem sentido se vai até o final. E a corrida da eternidade, você não precisa ser o primeiro, o negócio é atravessar a linha de chegada. Você não precisa sair correndo, o negócio é andar na carreira. Tão fácil, porque Jesus já conquistou o mais difícil, Ele pagou o preço. E eu vejo assim que isso acontece, e por isso nós temos que realmente sempre analisarmos, que crente que eu sou? Será que sou como crente da igreja de Laodiceia? Que eu acho que estou vivendo bem, que eu sou crente, que estou abafando, eu sou no caminho, será que sou mesmo? Será que não estou me enganando? E aí vou perder o que é o melhor, que é a eternidade? Será que vou perder aquilo, né, que Deus conquistou lá na cruz? Porque Jesus morreu na cruz, não para ter o sucesso. Jesus morreu na cruz para eu ir morar onde? Na eternidade com Ele. Eu vejo assim que isso tem que ser o mais importante. O resto, nós corre atrás. Porque eu falo assim, sucesso nesse mundo depende mais de mim do que de Deus. Basta eu ter coragem de lutar. Né? Mas eu não posso trocar isso por causa do céu. Eu tenho que sempre olhar para a eternidade, porque aquilo é eterno para sempre. E Jesus morreu para me levar para a eternidade. Eu realmente não posso me enganar com uma igreja de Laodiceia e achar que eu estou muito bem, eu estou indo para o inferno. Se imaginou que coisa triste? Né? Não sei quantos vocês gostam de assistir filme de arrebatamento. O triste não é os que não conhecem, né? O triste é aqueles que são de igreja
Então ficaram para trás. Perdeu o ônibus. Perdeu a oportunidade. Se imaginou você ficar para trás? Que desespero. Estava na mão. Mas porque você vivia como morno. E aí a trombeta tocou. E aí ficou. Porque as pessoas que não conhecem o Evangelho não vai ter tanto sofrimento, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, e aí como que era verdadeiro. Só que eu perdi o melhor da eternidade. E por isso que a palavra de Deus diz, temos que ser ao vencedor quem é fiel até o final. Nós possamos realmente meditar nessa palavra. Não podemos ser como a igreja de Laodiceia. Uma igreja que tem aparência de ser algo que não é. Uma igreja que tem uma visão de para ser muito santa e não é. Nós possamos ser verdadeiros, né? Porque nós sermos fiel até o final. Porque quem é fiel até o final, que vai estar onde? Vai morar na eternidade. Que possamos realmente meditar nisso. Amém? Vamos pôr em pé.